Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. As pessoas não acreditam muito em pesquisa. Ontem ainda no debate da TV, do canal Mídia Max, transmitido aqui pela viamorena.com, questionou-se muito as pesquisas. Aliás, um questionamento que eu havia feito aqui. Eu não tenho nenhuma restrição aos institutos de pesquisa. Acho que o instituto de pesquisa, a pesquisa era extremamente necessária, até porque ela é científica e norteia, né, as campanhas e a análise política daquele momento. O que eu questionei aqui neste programa, alguns dias atrás, foi a diferença abissal, né, de uma pesquisa para outra, de percentual de uma pesquisa para outra. Uma pesquisa do ranking e da pesquisa do IPEMS. As duas feitas nos mesmos dias, e no mesmo território, apresentando resultados completamente díspares. Por exemplo, a pesquisa do IPEMS, que está sendo utilizada, é claro, eu também faria isso, pelo governo para tentar passar a ideia de possível vitória em primeiro turno, apresenta um resultado de 42,95%. Já a pesquisa do ranking, feita na mesma data, um resultado de 32%. Já a diferença de mais de 10%. Um absurdo de diferença. Eu questionei, o que eu quis na explicação foi exatamente por essa diferença doida, né, de um para outro. Nos números do Júnior Mock, que é o terceiro na pesquisa, do Ibope ele aparece com 7,7%, do IPEMS ele aparece com 7,7%, e já na do ranking, o interessante aí, em se prestar atenção, é que as pesquisas foram feitas no mesmo dia, e apresentam do ranking, o Mock teve quase 19%, na outra 7,7%. Quer dizer, se fosse uma pesquisa realizada uma semana depois, poderia, né, a gente entender. Agora, pesquisa realizada no mesmo dia, apresentar uma diferença tão grande assim, aí dá para desconfiar. Mas outra pesquisa do Ibope, patrocinada pela TV Morena, mostra que a eleição vai para o segundo turno. Muito dificilmente a eleição seria decidida no primeiro turno, a não ser uma queda vertiginosa e irrecuperável do MDB. Eu já falei aqui desde o começo que MDB e PSB está tudo junto. Se ele conseguir, né, o MDB fizer um esforço muito grande, o Júnior Mock pode cair mais um pouco e a eleição ser decidida já no primeiro turno. Se o Júnior Mock não fizer nenhum sacrifício, né, mantiver uma postura aí de candidato competitivo do MDB, com apoio do Putinelli mesmo na cadeia, aí a eleição vai para o segundo turno. Quer dizer, o segundo turno depende basicamente do MDB, do Júnior Mock, do MDB. Se ele quiser, ele leva a eleição para o segundo turno. Basta fazer uns 2 ou 3 comícios que ele já leva a eleição para o segundo turno. Se ele não quiser, aí
o governador Reinaldo Azambuja pode ganhar já no primeiro turno. Os resultados apontados pelo Ibope ontem na TV Morena mostra um crescimento residual de 1% da pesquisa anterior para essa, para o Reinaldo Azambuja. Na pesquisa anterior ele tinha 39% e nessa ele foi para 40%. E o Odilon subiu de 24 para 25, quer dizer, para 29, subiu 5 pontos. Um alento, né, para o pessoal do Odilon, que já havia uma espécie de arrefecimento, de desânimo até da militância, achando que não havia mais jeito, né, que havia uma tendência da pesquisa em reduzir ainda mais capacidade eleitoral do Odilon. Mas aumentou para 29, a diferença caiu para 11 pontos, e há toda uma expectativa do PDT em levar a eleição para o segundo turno, dependendo naturalmente do Júnior Mock. Júnior Mock teria para essa eleição para o segundo turno, Júnior Mock tinha que permanecer nos 5% que está aí, ou aumentar um pouquinho, né? E o juiz também aumentar um pouquinho para levar a eleição para o segundo turno, porque se não houver essa... Aí como é que está mais aqui? Humberto Amaduti cresceu de 2 para 4 pontos, há uma expectativa de que o Amaduti cresça mais um pouco com esse vertiginoso crescimento do Haddad, do PT, mas também não pode se esperar muito, né, porque há uma tendência também de polarização, termina polarizando entre o candidato do governo, o governista e o candidato da oposição. Pode criar uma polarização e serve mais o PSDB que é hoje, os tucanos querem hoje, é polarizar com o juiz, porque polarizando com o juiz é uma tendência de estabelecimento de voto útil. Se houver voto útil, esses 5% que hoje o Júnior Mock detém, pode ir para o vinagre. O eleitor percebe que o Júnior Mock não vai para lugar nenhum, e esse eleitor do Júnior Mock é o eleitor, né, mais identificado com o Reinaldo Azambuja. Aí pode levar a eleição para ser decidida em primeiro turno. Então tem essas coisas aí. Quem que pode crescer aqui? O João Alfredo do PSOL, não vejo espaço para ele crescer, e muito menos o Marcelo Bluma, que está tendo uma performance boa na campanha, mas é um candidato ruim de voto. Não ele candidato ruim de voto, mas a conjuntura para ele não está legal. Da novidade da pesquisa está no Senado, que é o aparecimento do Delcídio do Amaral. Na primeira pesquisa dele já está com 14%. De quem que ele está tirando o voto, não deu para entender bem, porque tanto o Zeca manteve os casos dos 30%, o Nelsinho Trade caiu apenas 1 ponto, o Zeca subiu 1, o Moca está mais embaixo com 19 pontos, 14 pontos atrás do Nelsinho, 11 pontos atrás do Zeca, quer dizer, o Zeca, quer dizer, esses votos do Delcídio, me parece muito mais segundo voto, né? O eleitor do Nelsinho que está dando o segundo voto para o Delcídio, o eleitor do Zeca que está dando o segundo voto para o Delcídio. Se o Delcídio consegue, né, embalar, é possível que eu comece a tirar voto do Zeca e até do Nelsinho, né? Na expectativa de chegar à segunda vaga, o que não é fácil, mas não é impossível, porque impossível é ele ser candidato, já é candidato, né?
Subiu também o Marcelo Miglioli, né, de 3% para 8%. O Sérgio Harfuch caiu, né, ou se manteve, porque tinha 8, está com 7. A Soraya, do PSL, a candidata do Bolsonaro, caiu de 6% para 4%. E o Beto Figueiró, do Podemos, subiu de 3% para 4%. Quer dizer, essa disputa do Senado, então, fica entre 4 candidatos. O Delcídio, Moca, Zeca do PT e Nelsinho Trade. Com muito mais chance para o Nelsinho Trade e o Zeca do PT. Não se pode menosprezar a capacidade de crescer do Delcídio, né? Porque em menos de uma semana ele disparou para 14%, de repente ele pode, numa próxima pesquisa, pode surpreender, né? Também não sei se vai haver outra pesquisa do Ibope, mas vai ter pesquisa do IPENS, vai ter pesquisa do ranking, apesar de serem pesquisas questionáveis, não deixam de nortear o processo sucessório de Mato Grosso do Sul. Então, a coisa está aí. O debate de ontem no Media Max ficou muito clara a polêmica entre e que o governador Reinaldo Azambuja faz questão de estimular, de incitar essa polêmica entre ele e o juiz Odilon de Oliveira. Por que o Azambuja faz isso? Faz isso porque convém a ele protagonizar uma disputa com o juiz Odilon de Oliveira. De preferência, estabelecer o voto útil, né? O voto útil. Quem vai votar contra o juiz, vota no Azambuja, porque quem vai votar contra o Azambuja, vota no juiz, então. Porque aí vai derretendo as pretensões periféricas. Derrete um pouquinho mais a candidatura do Júnior Mock, do PT, o PT que teve uma reação, né, de 100% aqui nessa semana para outra, pode, né, manter 4%, 5%, 6% para levar a eleição para o segundo turno, o que o Azambuja não quer, né? O Azambuja, aliás, ninguém quer ir para o segundo turno, a verdade é essa, né? O cara quer liquidar o trem exatamente no primeiro turno para não correr nenhum risco. Mas não está fácil, né? Não é impossível para o Azambuja, mas não é muito fácil. Até porque o juiz cresceu, né? E cresceu no fim. Você, quando começa a crescer no fim, há uma possibilidade de aumentar essa vantagem e levar a eleição para o segundo turno, que hoje a grande perseguição do juiz é em cima do segundo turno. Na pesquisa nacional, o Bolsonaro estacionou nos 28%, enquanto o seu mais próximo adversário, Haddad, do PT, subiu para 22%. E já na simulação do segundo turno mostra que o Haddad ganha do Bolsonaro. São simulações. O Bolsonaro perde também para o Ciro Gomes no eventual segundo turno. Mas, como se vê, né, as pesquisas do Ibope e outras pesquisas, né, a mais recente essa do Ibope, mostra que vai ter segundo turno, e o segundo turno vai ser entre o Bolsonaro e o Haddad.
Não adianta nada o Alckmin com aquela propaganda contra os dois, que não vai mudar. O que pode mudar é um ponto a mais para ele, 2 pontos a mais tal. Mas dificilmente ele chegaria a disputar um segundo turno com o Bolsonaro. Ou mesmo com o Haddad, já que o Haddad, na marcha que está indo aí, pode inclusive ser o campeão de votos no primeiro turno. Essa ansiedade aí dos bolsonaristas em vencer a eleição no primeiro turno já entrou água, né? Não tem a menor chance. Se fosse, todos os estados fossem como Mato Grosso do Sul, é claro, ele ganharia tranquilamente no primeiro turno. Mas nem todos os estados são. Em Mato Grosso do Sul representa apenas 1% do eleitorado brasileiro. É muito pouco. Não refresca, não vai mudar resultado. As possibilidades regionais do Bolsonaro. Então, a eleição, pelo jeito, isso é muito ruim. Não gostei nada disso. 2 projetos antagônicos e até ideologicamente fica difícil, porque acontece a eleição, um ganha e a nação fica dividida, fica como aconteceu no tempo da Dilma, né? A Dilma ganha a eleição com os votos do Nordeste e de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, do Sudeste, e dividiu completamente a nação. Divisão tão profunda que ela não conseguiu completar o seu segundo mandato. Teve que entregar, né? Teve que ceder a reação da região sul. Quer dizer, o Brasil foi dividido em norte e sul, a verdade. E agora está dividido eleitoralmente entre norte e sul, entre 2 projetos fundamentalistas. Um de extrema esquerda, encabeçado pelo PT e pelo Lula, e um de extrema direita, encabeçado pelo Bolsonaro. Quer dizer, se correr, o bicho pega, se parar, o bicho come. Se eleger o Bolsonaro, o país vai ficar dividido. E não se sabe o destino que vai tomar, né? Vai dividir. E se eleger o Haddad, vai dividir do mesmo jeito. E sabe o rumo que vai tomar. Porque haverá uma grande reação popular, uma grande reação das elites, para evitar mais um governo do PT. O Brasil, ou as regiões mais prósperas, como Centro-Oeste, Sul, Centro-Oeste e Sul principalmente, mas São Paulo, não aceitam mais o PT. Não aceitam. Há risco, inclusive, de uma ruptura com a eventual eleição do Haddad. Como existe também uma possibilidade não muito remota de ruptura com a eleição do Bolsonaro. Porque a pressão vai ser muito grande contra o Bolsonaro e ele vai ter os recursos que ele acha que tem para se manter no poder, mesmo sem Congresso, Seria bem melhor, né, para o Brasil, para a tranquilidade do processo, da consolidação do processo democrático, que o país escolhesse um presidente menos populista, né? Presidente que governasse 4 anos, com toda a abertura aos órgãos de vigilância, com toda a independência do Poder Judiciário, para continuar investigando. Prender quem tem que prender, cobrar de quem tem que cobrar. E PT saudações.
Eu quero agradecer mais uma vez as pessoas que têm participado desse programa, ouvindo esse programa, pela internet, pelo Facebook, pelo canal direto aqui da viamorena.com, viamorena.com.br. Agradecer as pessoas que têm mandado mensagem para o programa, concordando, discordando, sugerindo e tal. Esse programa aqui é um programa altamente democrático e tem esse objetivo, o objetivo de ouvir as pessoas, debater a democracia com as pessoas. E por falar em democracia, o programa de hoje vai mostrar a entrevista concedida ao programa Tribuna Livre pelo senador Moca, né, que é candidato à reeleição pelo MDB. Daqui a pouco, depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul. Meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14 anos estão convidados para se protegerem contra a meningite e o HPV. O HPV é um vírus perigoso que pode causar vários tipos de cânceres, como o câncer de colo do útero e o câncer de pênis. Já a vacinação contra a meningite vai funcionar da seguinte forma: primeira dose para alguns jovens e dose de reforço para quem já se vacinou. Quando os adolescentes se vacinam contra a meningite, os adultos ficam indiretamente protegidos também. Sabe por quê? Porque os jovens vacinados inibem a transmissão da doença. 37 mil salas de vacinação no Brasil inteiro devem imunizar 10 milhões de jovens e adolescentes. E a vacina fica disponível o ano inteiro. E atenção, no caso da vacinação contra o HPV, a proteção só estará completa com as 2 doses da vacina. Escolas também podem colaborar com a vacinação. É só os gestores municipais de saúde e educação acertarem a parceria com o Ministério da Saúde. Viu só o quanto é importante se vacinar? Vai já garantir sua proteção contra o HPV e a meningite. Muito bem, ontem a Prefeitura Municipal de Campo Grande, através do consórcio Guaicurus, renovou a frota de Campo Grande com mais 20 veículos, né? Tá aí, a gente está mostrando as imagens de 20 novos ônibus. 10 deles são dotados com ar-condicionado, atendendo aí compromisso feito pelo prefeito Marquinhos Estrada ainda quando era candidato, que ele defendeu a instalação dos elevadores, né, para atender, todos eles já com elevadores para atender
os deficientes, os portadores de necessidades especiais. Legal. Parabéns ao prefeito Marquinhos Trade, parabéns ao consórcio do Guaicurus e parabéns à população de Campo Grande que recebe mais esses 20 ônibus. Aliás, está precisando renovar mais, né? Renovar mais, aumentar o número de ônibus com ar-condicionado, com escada, né? Para atender às prescrições modernas do urbanismo, do transporte coletivo urbano. Vamos então à entrevista do dia. Participam da entrevista Marcos Faria, Carmen Sestari e Benhur Ferreira. O entrevistado de hoje é o senador candidato à reeleição do MDB, Valdemir Moca. Dando sequência aí à rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado, nós estamos recebendo o candidato à reeleição do MDB, o senador Valdemir Moca, a quem agradeço a presença aqui no programa Tribuna Livre, e já pergunto, conte para o eleitor, Moca, o que é que o credencia buscar votos para a sua reeleição? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, é uma grande oportunidade, quero dizer da minha alegria, da satisfação e também agradecer esse espaço democrático, né, e que a gente pode conversar aqui. Eu diria para vocês que o que me credencia é o fato de que em 36 anos de vida pública, né, eu nunca respondi a nenhum processo, eu nunca fui acusado de nenhum desvio de recurso público, né, e entre 513 deputados federais e 81 senadores, feito um diagnóstico, uma pesquisa, um levantamento pela uma ONG que não tem nenhuma ligação política, eu fui considerado o terceiro melhor congressista do país. E dos 81 senadores, apenas 7 tiveram 100% de frequência. Eu sou um dos 7 que teve 100% de frequência no Senado da República. Você falou em 36 anos de vida pública, não é? Você começou como vereador, como é essa história sua na política sul-mato-grossense? A minha história, na verdade, é antes da minha primeira eleição. Eu fui presidente do Diretório Acadêmico Hércules Maimone, ainda quando acadêmico de medicina. De lá para cá, eu vim. Essa época é uma época em que a nossa geração lutou pela redemocratização do país, né? Fui um daqueles que lutamos pela anistia, eleição direta. Veio a primeira eleição para pós-revolução para governador. Certo. E o então candidato Wilson Barbosa Martins me convidou para ser candidato a vereador. Naquela época eu era professor do cursinho Objetivo Dom Bosco, aliás, dei aula 15 anos de química naquele período. Aliás, para minha alegria, um dos nossos entrevistadores aqui, o Benhur, foi meu aluno na época. Né? Até que enfim eu encontrei alguém que foi professor do Benhur, porque a maioria que vem aqui, viu, Moca? Teve aula com ele. Exatamente. Mas a vida do Moca foi mais. Mas eu tenho um orgulho grande de ter sido um dos professores aí na época do Benhur. E dizer, então, que além disso tudo, nesses 8 anos, se você pegar para olhar, eu tenho recursos nos 79 municípios. Eu sempre ajudei, independente de quem fosse o prefeito. Às vezes você perde a eleição e aí não vou ajudar o prefeito porque é seu adversário. Nunca aconteceu isso, né? Eu acho que se você quiser querendo penalizar prefeito, você está penalizando toda uma população. Claro. Eu nunca distingui isso na minha vida, né? E os prefeitos são unânimes em afirmar que o meu gabinete é um gabinete muito eficiente e que ajuda todos os prefeitos, independente dessa questão partidária, que eu nunca fiz essa diferença. Senador Moca, o senhor é relator do orçamento da União. E a gente sabe que é uma época de vacas magras, muitas dificuldades, né? Em que medida essa relatoria ajuda o nosso estado, os municípios? A possibilidade que a gente tenha mais recurso é real mesmo nesse quadro de restrição fiscal, senador? Eu penso, bem, que, como você disse, é um relatório que está muito enxuto. Já veio, assim, na LOA, Lei Orçamentária Anual, um relatório muito enxuto.
Mas eu penso o seguinte, bom, eu vou tratar isso com muita responsabilidade. Essa é a minha característica, né? Eu vou pensar primeiro no nosso país como um todo. Agora, evidentemente, que aquilo que nós pudermos, até porque o nosso Estado sempre ele é discriminado nessa questão orçamentária, eu vou procurar, sem dúvida nenhuma, mas dentro da legalidade, dentro daquilo que for justo, mas nós vamos priorizar Mato Grosso do Sul e os nossos municípios, evidentemente. Senador Moca, nós estamos a 12 dias das eleições. Qual é a sua estratégia? Como é que o senhor está avaliando o quadro? A gente sempre está lembrando o nosso ouvinte, são 2 votos. A sua coligação, o seu partido, o MDB, só tem um candidato, portanto, permite, né, que se façam alianças pontuais. Qual que é a sua estratégia para essa reta final, já que o senhor tem essa experiência, né, disputando a eleição há quanto tempo, né? Bem, eu penso que nós todos temos o seguinte, o eleitor, ele não faz essa coisa, não adianta você querer direcionar voto, não. Ele vai escolher, né? Agora o que eu percebo é o seguinte, o primeiro voto está definido, você tem que ir em busca, primeiro, do voto do indeciso, e segundo, do segundo voto, e eu, né, estou pedindo também, o Cândido já tem uma decisão para o senador, já escolheu, esse senador não sou eu, então eu estou pedindo o segundo voto, né? Eu sou mais humildezinho, né, Beiro? Então eu posso pedir o segundo voto, né? Agora, senador Moca, claro que a política, não é, depois de todas essas denúncias, muitos políticos presos, a situação do país, o eleitor também, naquele momento, a conversa entre o candidato e o eleitor, ele ficou um pouquinho mais difícil. Claro que aí depois de 5 minutos o eleitor parece que baixa um pouco a guarda e consegue ouvir. Mas qual é a situação hoje dessas eleições de 2018 para quem vai à busca do voto, conversar com o eleitor, explicar qual é o trabalho do senador e também a importância do senador da República? Hoje está muito difícil essa conversa com o eleitor sul-mato-grossense? Ela é uma conversa, há uma dificuldade muito grande. As pessoas estão, né, assim, indignadas, decepcionadas, desesperançadas e, por que não dizer, até revoltadas, né? E por uma razão muito simples, toda semana você tem alguém, né, com problema, o cara está envolvido, seja numa coisa, seja na outra. E aí que eu acho que, no meu caso especificamente, as pessoas vêm e dizem, aquelas pessoas naturalmente que acompanham política, as pessoas me parabenizam, porque eu não estou envolvido. Você vê, nunca teve uma citação que pudesse, o Moca está nisso aqui, o Moca fez isso, desviou isso. Eu não tenho isso. Então, acho que aquilo que deveria ser uma obrigação, e acho que isso tem que ser uma obrigação, ela virou uma exceção nesse meio. Sim. Então, como ela virou uma exceção, você acaba também sendo diferenciado nesse momento. Senador, o cargo, né, para o Senado, ele é muito equilibrado, né? Ele é equilibrado, são 3 senadores em cada estado, independentemente da densidade demográfica. Por exemplo, São Paulo, estado mais populoso, mais rico da federação, Mato Grosso do Sul tem o mesmo número de senadores, né? Um estado pequeno do Nordeste também tem o mesmo número de senadores, é muito equilibrado. O senador, ou a senadora, ele tem uma função muito interessante, porque não é só para o Estado que ele representa. Ele tem uma interferência, ou ele pode também interferir no Brasil inteiro, né? Em demandas que dizem respeito a um país inteiro. Eleger um nome que esteja preparado para isso é fundamental. E a gente tem visto aí muita discussão sobre essa renovação, né? É importante ter nomes novos, até por conta dessa indignação com muito da política, né? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Qual a importância do senador? Quer dizer, qual que é o peso desse cargo para quem está lá? Olha, Carmen, essa sua pergunta, ela é muito importante, porque permite que a gente responda. A Câmara dos Deputados, ela representa a população como um todo. Por isso que as bancadas estaduais,
na Câmara dos Deputados é diretamente proporcional à população, né, de cada estado. E o Senado, que é a Câmara Revisora, né, ela tem uma particularidade: nós representamos a federação, ou seja, por isso que cada estado, independente da sua população, tem 3 senadores, até porque isso fica mais democrático mesmo, né? Porque você, diante de 3 senadores, você tem condições de ver se aquilo é melhor para o conjunto do país ou se vai beneficiar apenas os estados mais populosos. Então, acho que isso faz a diferença. E nós travamos uma discussão muito grande em relação a isso, né? Às vezes, matérias que são aprovadas na Câmara, né, ou vice-versa no Senado, elas encontram dificuldade na tramitação. Se for porque é assim, se o projeto nasce no Senado, ele vai para a Câmara pode modificar. Aí quando volta para o Senado só pode fazer uma coisa: ou concordar com a modificação ou rejeitar. Ele não pode mudar mais. E o contrário também é verdadeiro. Se o projeto nasce na Câmara, o Senado pode modificar. Aí, quando modifica, se não modificar no Senado, vai direto para a sanção, mais do presidente. Agora, se voltar, a Câmara pode ou concordar com a modificação ou rejeitar. Então, o papel do Senado acaba sendo fundamental. Eu acho que a renovação é importante, mas é preciso renovar com essa responsabilidade, porque senão você acaba colocando gente que não tem o preparo suficiente e não tem experiência, que no Senado conta muito. Senador Moca, um assunto que eu sei que é muito caro ao senhor, até por uma questão pessoal, é a questão da faixa de fronteira. Sim. O senhor tem até culturalmente, né, existencialmente, eu diria, uma ligação muito forte, né? O senador Moca adora umas guaranias. É de Bela Vista, né, senador? Sou Bela Vista. Bela Vista. E, por exemplo, temos projetos como o Cisfron, que pouco recurso, enfim, a gente está acompanhando todos os dias esse drama, né? Que é esse corredor. Eu sempre tenho colocado aqui a fronteira é um local de oportunidades, enfim, tanta coisa bonita que tem a fronteira, mas tem esses desafios. Como senador, agora o senhor buscando a reeleição e sendo relator do orçamento da União, como é que essa questão da faixa de fronteira, e principalmente ligada à questão de desenvolvimento e segurança, como é que o senhor pensa essa temática, senador? Primeiro, bem, eu vejo assim, as pessoas falam assim: tem que fechar a fronteira. Você imagina a extensão da nossa fronteira. Então isso não é. Você tem que trabalhar com inteligência. E a inteligência é exatamente isso. Você está a um passo do chamado crime organizado. Ele é chamado de crime organizado porque eles são organizados mesmo. E nós temos hoje, né, pessoas que estão, né, a nossa polícia, em relação ao crime organizado, está não por culpa da polícia, né, por falta de investimento. É preciso dotar, principalmente nesse momento em que você tem ferramentas, né, tecnologias importantes. E o Cisfron, eu fui no Comando Militar do Oeste, o ministro Jugman esteve aqui, foi adorado. E qual que é o grande problema? A comunicação entre as nossas principais forças de segurança, elas não falam entre si. Então, isso é uma coisa de imediato que eu, como relator, eu tenho que destinar recursos para que a gente possa fazer uma comunicação. O cara detecta um problema, a inteligência, ela tem que ir lá e tem que ir aqui. Então, agora, se não fala um sistema com o outro, não tem como você detectar através da inteligência e informar, né, aquela força, aquela patrulha, aquele policial que está perto de onde está ocorrendo. Agora, isso tudo você tem que ter. Eu apostaria muito mais na inteligência. É claro, nós temos, acho que hoje, 5.000 policiais, né, ao todo, né? Nós temos um número menor de policiais do que há 15 anos atrás. Então, essa coisa também é importante. Você tem que dotar, né, o pessoal que tem aí. Eu vi uma apreensão lá no Rio de Janeiro, uma metralhadora que dispara 600 tiros por minuto.
É uma coisa assim, Na o mão cara de bandido. tá com 38, né? E o cara tá com uma metralhadora. É um negócio de maluco isso, né? Nós temos que dotar. Agora, eu apostaria mais na inteligência, nessa questão de você ter instrumento, ferramenta capaz de detectar e prevenir. Bem, nós conversamos aqui e agradecendo o candidato à reeleição do MDB, o senador Valdemir Moca, mais uma vez agradecendo a presença no programa Tribuna Livre e dando aí a oportunidade de mais um minuto para que o senhor possa conversar com o eleitor sul-mato-grossense, senador. Então, eu quero agradecer a gentileza, né, de estar aqui e dizer o seguinte à população. Olha, são momentos como esse, e eu quero aproveitar, me permite, para dizer, aonde saiu uma pesquisa, né, e a pesquisa disse, né, que eu estou em terceiro lugar, e eu quero que você fique isso aqui. Há 8 anos atrás, no mesmo período, olha a manchete. Delcide Dagoberto garante vaga no Senado, diz Ibope. E aparecia em terceiro. E uma anterior a essa, em quarto. E na eleição do dia 7, eu tive mais de 130 mil votos acima do segundo lugar. E o que era para ser segundo ficou em quarto. Então, eu acho que essas questões aqui precisam ser colocadas. Não é possível mais isso. A questão da pesquisa? Eu acho assim, a pesquisa fala assim, mas ela não decide, mas ela influencia. Ela deixa um basta. As pessoas acreditam nisso. E tem ainda aquela história, não vou perder meu voto. E você tem que, nesse momento, acreditar no seu trabalho. Eu acredito muito no meu trabalho. 79 municípios, não teve nenhum que eu não destinei recurso. Aliás, quero dizer, eu sou o recordista de recursos nesses 8 anos para o nosso estado de Mato Grosso do Sul. E vou insistir. São 36 anos de vida pública. Eu nunca fui citado, eu nunca respondi processo, eu nunca recebi inquérito. Não tem nada na minha vida. Tem uma ferramenta que diz o seguinte, detector de político, é um aplicativo. Coloque o meu nome lá. Você vai ver que eles dizem que eu nunca respondi processo, não tem inquérito e não tem nada que me desabone. Agora, faça isso também nos outros candidatos. Eu garanto para o eleitor, ele vai ficar 10 minutos lendo a ficha corrida, a capivara, como a gente fala aqui, dos candidatos. Conversamos então com o candidato à reeleição, ele é do MDB, o senador Valdemir Moca, quem mais uma vez agradeço e desejo muito sucesso nessas eleições de 2018.